pessoal, tudo bem? Me chamo José Flamarion e nessa aula de hoje trago para vocês um assunto bem interessante da segunda série do ensino médio, um assunto de análise combinatória chamado Princípio Fundamental da Contagem. Sendo mais específico, iremos tentar abordar os conceitos iniciais do Princípio Fundamental da Contagem, que também é conhecido como PFC, através da utilização de ferramentas básicas, como por exemplo a árvore de possibilidades. Abordaremos também a definição formal desse conceito, sempre seguida de exemplos práticos, para reforçar o conteúdo explorado. Beleza? Bem, pessoal, como eu havia falado para vocês, nessa aula de hoje nós vamos começar a estudar a análise combinatória, que é um ramo da matemática que estuda basicamente meio que a quantificação das possibilidades de combinações para determinados eventos. Então, por exemplo, lá na Mega Sena a gente tem, digamos, um canhoto com 60 números, dos quais 6 são sorteados. Então a gente poderia se perguntar qual é o total de números possíveis, ou melhor, qual é o total de sorteios possíveis. Seria um exemplo, né, de um problema envolvendo análise combinatória. Por exemplo, outro exemplo seria uma refeição, né, formada por 2 opções de entrada, 3 pratos principais, 4 opções de bebidas. E a gente poderia se perguntar qual o total de possíveis refeições diferentes que nós poderíamos formar com essas possibilidades, né? Seria também outro exemplo de um problema envolvendo análise combinatória. Digamos agora uma combinação de roupas. Se eu tenho 3 camisas, 5 calças, 4 tênis diferentes, qual é a possibilidade de montarmos diferentes vestuários, né? Que a gente poderia montar? Ou até mesmo, digamos, num grupo com 100 pessoas. E dessas 100 pessoas eu quero tirar comissões de 20 pessoas, sendo que não importa a ordem dessas pessoas. Qual seria o total de comissões que eu conseguiria formar, no caso, com essas 100 pessoas diferentes? Então, esses são alguns dos exemplos práticos, problemas que poderiam ser resolvidos com os conhecimentos de análise combinatória, né? Ou seja, a análise combinatória é realmente um ramo da matemática que engloba uma infinidade de problemas que poderiam ser resolvidos através dos seus conhecimentos. Então, pessoal, agora eu vou trabalhar com vocês um problema para vermos da melhor maneira possível o princípio fundamental da contagem. A história aqui é a seguinte: temos 3 cidades, digamos A, B e C, e da cidade A para a cidade B nós temos 2 opções, né? No caso, para ir de A a B, digamos 2 rodovias, né? Ligando a cidade A à cidade B. Já ligando a cidade B à cidade C, nós temos 3 rodovias. Então o problema a seguir nos diz o seguinte: de quantas maneiras possíveis podemos partir de uma cidade A, chegando em uma cidade C, passando por essa cidade B, né, citado, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: eu vou utilizar um método chamado de árvore de possibilidades, que é um método bem tranquilo. Como vocês podem perceber, no exemplo citado anteriormente, né, de A para B eu tenho 2 escolhas, né? Ou seja, nós temos 2 possibilidades. Então são 2 caminhos que podem ser seguidos para sairmos da cidade A para a cidade B, né? Podemos mostrar esses 2 caminhos através dessas setas. Uma vez que eu cheguei na cidade B pelo primeiro caminho, eu tenho 3 possibilidades para partir dele e chegar na cidade C, não é? Então vocês podem ver, eu tenho 3 possibilidades de partir do caminho B até chegar no caminho C, certo? E se eu partir do segundo caminho, né, de A para B, se eu partir do segundo caminho, eu tenho novamente 3 possibilidades, né? Ou seja, isso me dá um total de 6 possibilidades, como está bem claro nas ramificações dessa árvore que a gente montou. Dessa forma, o diagrama da árvore me diz não só a quantidade de maneiras que você consegue obter, né, aquela contagem, mas ela também descreve cada uma dessas maneiras, né? E isso pode ser muito vantajoso em alguns casos, né? Ou seja, através da árvore de possibilidades a gente conseguiu mostrar que para partir de A até C
Passando por B, seguindo aquele trajeto descrito no exemplo, né, nós temos 6 possibilidades para concluir esse problema. A maior dificuldade aqui imaginem se para partir da estrada da cidade A para a cidade B, em vez de 2 caminhos, nós tivéssemos 30, por exemplo. Ou mesmo se partir da cidade B para a cidade C, nós tivéssemos 40 caminhos diferentes. Pois bem, a árvore de possibilidades meio que ficaria inviável, né, nesse caso. Então, o que eu apresento agora para vocês é o princípio fundamental da contagem, né, que ele vai nos dizer o seguinte: o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, diz que se um evento A tem X possibilidades distintas de ocorrer e um evento B tem Y possibilidades distintas de ocorrer, então o total de possibilidades de A e B acontecer simultaneamente é de X vezes Y, né? Tomando como exemplo anterior, onde nós temos que o evento A, que é o evento de deslocamento da cidade A até a cidade B, nós temos duas opções, né, disso acontecer, duas possibilidades desse primeiro evento acontecer. Já o segundo evento, que é partindo da cidade B para a cidade C, nós temos 3 possibilidades, né? 3 caminhos diferentes que eu posso adotar, ou seja, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos que o total de possibilidades de o evento A e o evento B ocorrer simultaneamente é a multiplicação, né, de x por y, ou seja, de 2 por 3, que me dá um total de 6 possibilidades, tudo bem? Agora, pessoal, eu trouxe para vocês 2 exemplos práticos, né, para a gente aplicar o princípio fundamental da contagem que nós abordamos anteriormente. O primeiro exemplo diz o seguinte: dispondo de 6 homens e 6 mulheres, quantos casais podemos formar? Bem, você pode pensar que é muito simples, né, esse exemplo. Se a gente pegar 6 homens e 6 mulheres, a gente pode formar 6 casais, né? Bem, não é bem assim, né? Se a gente pegar, por exemplo, um homem, esse homem pode se casar com qualquer uma dessas 6 mulheres, ou seja, só para o primeiro homem a gente já tem 6 possibilidades, não é verdade? Então o exemplo acaba não sendo tão simples quanto parece se a pessoa meio que for na emoção de tentar resolvê-lo de uma maneira errônea, né? Por isso nós vamos usar o princípio fundamental da contagem, que foi abordado anteriormente, que, como vocês bem lembram, a gente tem 2 eventos, né? E o que a gente vai fazer é ver a quantidade de possibilidades desse primeiro evento acontecer, possibilidades distintas, ver a possibilidade do segundo evento acontecer, possibilidades distintas, e multiplicar essas 2 possibilidades, né? No caso, eu dividi esses 2 eventos em 2 categorias, né? Categoria dos homens e a categoria das mulheres. Bem, como a gente vê no enunciado da questão, nós temos 6 homens, não é verdade? Assim como nós também temos 6 mulheres, né? Ou seja, o princípio fundamental da contagem nos diz que basta nós multiplicarmos a quantidade de possibilidades do evento A acontecer pela quantidade de possibilidades do evento B acontecer, no caso, possibilidades distintas, né? Ou seja, 6 multiplicado por 6. Logo, o total de possibilidades de A e B acontecerem simultaneamente é 6 vezes 6, que é igual a 36, beleza? Por fim, galera, eu trouxe esse exemplo um pouco diferente para vocês, que ele vai tratar do seguinte: quantos são os números naturais de 3 algarismos, né? Ou seja, ele quer saber quantos são os números naturais de 3 algarismos, então eu tenho que dividir em 3 etapas distintas, né? A etapa da centena, da dezena e da unidade, tudo bem? Só que nesse caso nós temos que trabalhar com os seguintes algarismos, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 até o 9, né? Só que a gente pode perceber que para formar um número com 3 algarismos, nesse primeiro evento de 3 possibilidades, o 0 não vai ser incluído, né? Logo, se o 0 não vai ser incluído, nós só temos 9 possibilidades para a casa das centenas. Por outro lado,
tanto nas duas outras casas de possibilidades, qualquer um dos algarismos de 0 a 9 podem ser incluídos. Logo, eu tenho 10 possibilidades e, novamente, 10 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos que o total de números naturais com 3 algarismos é 9 multiplicado por 10, multiplicado por 10. Logo, total de 900 possibilidades. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tenham boa tarde.